uma segunda-feira, estou aqui, o assunto é importante e por isso que eu consegui com a emissora que me desse esse horário para a gente. O problema hoje é locação. E a gente nota o desespero das pessoas com relação a isso. Quem paga e quem recebe. E a dificuldade. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que as empresas não estão funcionando. Está tudo parado. E como é que eles vão pagar aluguel? E a pessoa, aquela pessoa que está... O inquilino que não recebe, como é que ele vai pagar o aluguel? Então, a gente começa a estudar aqui as situações e as possibilidades. A primeira coisa que tem que ser feito, tanto o locador do imóvel comercial como do imóvel residencial, o inquilino, ele tem que procurar o locador e dizer assim, olha, eu não tenho para pagar. O senhor tem que dar uma situação para mim. Tem como isentar esse pagamento? Ele fala, não tem. Isso daqui eu tenho um negócio casado, eu recebo esse aluguel e pago outro. Se o senhor não me pagar, eu não tenho como cumprir minhas obrigações. Eu vivo disso. Ao mesmo tempo, como é que o inquilino vai pagar se ele não recebe? Vamos imaginar uma empresa de turismo. Uma empresa de turismo é aquela que vende passagem aérea e hotel e estadia e, de repente, cai por terra todas as viagens. E o que acontece? Aquele que comprou a passagem quer o dinheiro de volta. E como é que fica? A empresa de viagem ganha um percentual sobre aquele valor que a empresa devolve, ele também tem que devolver, e ele não está recebendo nada. E o pior de tudo é que tem empregado para pagar, e como é que vai pagar o aluguel? Nessa circunstância, se imagina como se fazer. Gente, quando não existe um acordo entre as partes, tem de se procurar justiça. Tem um artigo no Código Civil, que é o artigo 317, que ele possibilita ao juiz rever situações emergenciais, rever situações terríveis, como esse coronavírus, que está impedindo todo mundo de trabalhar, e está impedindo todo mundo de ganhar. Então, o que o inquilino tem de fazer? Vamos imaginar, então, primeiro uma empresa comercial. Ele tem um imóvel lá, o imóvel foi alugado, e esse imóvel, digamos, custa tipo 20 mil reais por mês, ou 10 mil reais por mês, é um valor expressivo, mas ele faturando lá com as vendas de passagem aérea, com as comissões que ele ganha, o trabalho no cotidiano diário de segunda a domingo, ele consegue pagar aquele aluguel e ainda tem um lucro. Mas, de repente, ele não fatura mais nada. E ainda ele tem a obrigação de devolver dinheiro que ele recebeu das passagens. Como é que ele faz? Ele vai entrar com uma ação em juízo e vai contar para o juiz que primeiro tentou, por todas as possibilidades, um acordo com o senhorio, com o locador. E que não obteve êxito, que ele está irredutível, que ele não quer deixar para receber futuramente, que ele não quer reduzir o valor, que ele não quer nada. E que nesse momento da pandemia, o faturamento dessa empresa era tanto e caiu para praticamente zero. E ele não tem para pagar. E ele pede para o juiz 3 possibilidades. Uma, isentar ele do pagamento locatício durante aquele período todo. A segunda situação, reduzir esse valor para 10% do valor do aluguel. Ou seja, naquele período da pandemia, ele, em vez de pagar cheio, ele paga só 10%. Terceira possibilidade, rever o valor da locação para frente. Porque vamos imaginar, gente, vocês imaginaram, enquanto ele está no período da pandemia, baixa o aluguel, depois tem que pagar o mesmo valor e você tem que começar tudo de novo. É como um renascer. Como é que eu vou conseguir pagar? Precisa ter um tempo. O juiz vai analisar a situação, vai verificar a situação da pandemia e vai deferir para vocês liminarmente, isso quer dizer imediatamente, isso se chama uma tutela de urgência. Uma redução do aluguel, por exemplo, 20 mil reais por mês, ele reduz para 30% do valor, ou seja, 6 mil reais por mês. Essa própria liminar ele já pega esse documento, já corre em juízo, já pega, vem impresso, é digital, se entrega na mão do senhorio e começa a depositar 6 mil reais.
Outra situação que é possível é pedir uma reconsideração, se chama embargos de declaração. Olha, Excelência, eu não tenho condição de pagar os 30%. Eu não faturo nada. Eu estou preocupado com meus empregados. Meus empregados, eu estou fazendo empréstimo para pagar metade do valor do aluguel, do salário dele. Eu não tenho como pagar os 30%. Excelência, reveja essa decisão. Por esse período, é muito, muito difícil fazer esse pagamento. O juiz pode rever e pode reduzir esses 30% até o montante de 10%. Mas nós temos de pensar, sabe, Elícia Meira? Nós temos de pensar também na situação do locador, o senhorio. Porque ele também depende daquele aluguel para sobreviver. E ele está textualmente desesperado. Então, numa situação dessa, a gente tem de ver também a situação dele. Vamos imaginar, eu tenho uma casa, eu alugo essa casa, qual é o objetivo? Eu deixo que alguém utilize, usufrua dela, e eu fico na expectativa de receber esse valor. Então, ele também vai lá e vai peticionar para o juiz e dizer, não, 30% é muito pouco, eu não posso ficar numa situação como essa. Eu tenho pelo menos 50%. E numa situação dessa, provavelmente vai ter uma audiência, e eu acredito que vai ser superada essa situação. Mas vocês entenderam? Isso é com relação a imóvel comercial. Agora vamos imaginar o imóvel residencial. O rapaz mora numa vila, ele paga R$1.000 por mês de locação, mora ele, a mulher, 2 filhos e a sogra, e de repente ele não ganha mais nada. Ele não ganha mais nada e o pior de tudo ainda, ele fez lá uma barraquinha lá, foi à prefeitura lá e tomou a barraquinha dele. E ele não consegue nem vender as frutas e legumes que ele estava fazendo um dinheirinho para poder suportar o aluguel e as outras despesas. É a mesma situação. É procurar a justiça gratuita ou um advogado do Estado. Isso a gente consegue imediatamente, é super tranquilo, é só passar no fórum, contar a situação de vocês. E esse advogado vai entrar com uma ação contando para o juiz que você mora numa vila, que a tua casa é pequenina, que lá moram 5 pessoas e que você está desesperado porque você não está recebendo nada, você não tem condição nenhuma de pagar aquele aluguel que a pessoa exige. Tem que contar mais, contar que ele está irredutível, que ele quer receber o dinheiro, que ele fica na porta da casa de vocês e que você não tem como fazer, nem como sair, e você tem que ficar lá. E o que você tem para fazer? Eventualmente o juiz vai pegar, vai dar uma liminar, vai reduzir esse aluguel de R$1.000 para R$100, 10% do valor, levando em consideração a tua situação. E o senhorio, ele vai ter de aguardar melhorar essa situação pandêmica para que não tenha mais problema e ele possa voltar a receber. O que vocês não podem esquecer, tanto na locação comercial como na locação residencial, é nessa mesma ação, para não ser obrigado a fazer outra, para pedir para o juiz fixar, durante o processo, o valor da locação após o período pandêmico. Vamos imaginar o seguinte, Sandra Regina, ou Paulo, a Paula Garofa, a Paula está aí. Vamos imaginar que nesse processo, você já conta para o juiz assim, olha, eu tenho mais medo ainda, Excelência. Quando terminar a pandemia, eu vou ter de voltar, eu vou ter de pagar minhas contas atrasadas, eu vou ter de pagar meus empregados, eu vou ter de pagar 1 milhão de situações. Eu não vou ter condição de pagar o valor cheio do aluguel. Então aí já tem 2 possibilidades. Ou o juiz vai dar isso em sentença, ou ele, na própria liminar, ele pode estender. Olha, passado o tempo da pandemia, o aluguel passa de 30% para 50%. É uma situação que dá a possibilidade da pessoa pagar. Deu para vocês entenderem, então? Então, na verdade, é o seguinte, olha, cabe ao juiz, num momento de desespero, com base no artigo 317 do Código Civil, corrigir uma prestação que fica impossível de pagar. E nessa situação é que está ocorrendo com a maioria do povo brasileiro. O juiz vê com bons olhos, principalmente, o inquilino, aquele que não tem a propriedade e que ele precisa alugar de alguém. Normalmente, o senhorio, ele já tem propriedade, ele aluga aquela, pode ter outras também, então ele já tem uma situação mais lastreada, enquanto que o inquilino ele é muito vulnerável, porque ele depende daquilo. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa de turismo.
aonde que ela tem de ser instalada? Ou num shopping ou num lugar de grande visibilidade. Qual que é o objetivo dela? É chamar atenção, inclusive no prédio, para que todos saibam que ela faz parte lá de uma organização de venda de passagem aérea, tem até nomes determinados. Normalmente são franquias. O que acontece com a franquia? A franquia ela tem uma série de obrigações. Vamos imaginar o seguinte, uma empresa de viagem que é ligada a uma grande empresa de turismo que todo mundo conhece aqui. Ele tem a obrigação de pagar o aluguel, ele tem a obrigação de pagar a luva, se for o caso também, se o imóvel é muito caro, ele é um imóvel num ponto muito bom, ele tem a obrigação de pagar um percentual também para essa empresa que faz o franchising dele, ou seja, aquele que vende a ideia para ele e disponibiliza o nome para ele trabalhar. Então, esse caso, gente, ele é mais complexo. Então, vamos imaginar o seguinte, olha, eu quero abrir uma empresa de viagem, eu vou alugar um imóvel que é muito bem localizado e o sujeito, além de pedir um aluguel elevado, tipo R$ 20.000 por mês, ele exige uma luva também. O que é luva? É um valor que a pessoa paga para poder ficar naquele ponto, porque ele vale muito. E é uma espécie de antecipação, ele não quita o aluguel, mas é como se fosse um prêmio pela alta qualificação desse imóvel para se fazer faturar. Então, às vezes, a pessoa paga essa luva em 10 vezes. Vamos imaginar, o aluguel é de R$ 20.000 por mês e durante 20 meses a pessoa tem que pagar R$ 20.000 de luva. Seriam mais R$ 400.000. Como é que ele vai conseguir pagar o aluguel? Como é que ele vai conseguir pagar a luva? Como é que ele vai conseguir pagar as obrigações lá pertinentes a esse franchising que ele entrou? É evidente, gente, que ele não vai ter de conseguir pagar nada disso daí. E o pior de tudo, a preocupação dele é que essa gente vai para cima. Eles têm advogado, eles pedem o despejo, eles executam a luva, eles executam o contrato, a empresa lá que deu o nome para isso também executa. É por isso que eu estou chamando a atenção, é por isso que eu estou aqui hoje. A emissora me deu esse horário para me explicar o que está acontecendo. É uma situação mais complexa, mas na mesma ação que você pediu a redução do aluguel, você pode pedir também a redução da luva, porque a luva o que é? Na verdade, seria um prêmio, um valor, um plus a mais que se paga para poder pegar aquele ponto. Normalmente, quem cobra essa luva é o antigo locador que transfere a locação para você e exige um valor para você pelo ponto que ele já tem. Então, se é a mesma pessoa, se é o mesmo locador, o mesmo senhorio, a ação é na mesma situação. Se não, tem que entrar com uma ação para reduzir os aluguéis e a outra para reduzir a luva. Por quê? Porque agora o imóvel não vale mais nada. Ele não tem valor econômico. Se eu não consigo trabalhar, se eu não consigo funcionar, e não é só eu, quem é que vai também estar lá? Essa luva ela pode ser extirpada ou reduzida, ou afastada, ou parcelada em muito mais vezes. Você pode também exigir. Agora, a firma do franchise, né, que cobrava um percentual e com um valor mínimo, por exemplo, olha, é 10% do faturamento ou tantos R$ 1.000 por mês, o que for melhor, o que for maior. Esse caso, você também tem como reduzir ou como extirpar. Porque se você não está faturando nada, você não tem obrigação nenhuma de pagar nada para eles, e se tiver um valor fixo, ele não existe. Então é assim, olha, o próprio juiz, ele tem, numa situação como essa, possibilidade de rever, reduzir, afastar, acabar, terminar, por vez, uma obrigação. Então o que você tem de fazer? Você quer continuar no negócio? Ótimo. Você não quer continuar mais? Olha, excelência, a pandemia me quebrou, eu estou sem condição nenhuma, eu não quero mais continuar com o imóvel, nem por 10%, nem por 20%, nem por 30%. Tenho que pagar meus empregados, tenho que pagar minhas dívidas, eu quero entregar o imóvel sem pagar a multa contratual de 3 salários. Deu para entender ou não? De três aluguéis. Nessa circunstância, o juiz pode pegar e dizer assim, sem problema, está reduzido o aluguel aqui para 10%, o senhor pode entregar as chaves,
e está isento da multa contratual. Tudo isso daí são possibilidades. Mas eu estou preocupado mais com aquela turma do povo, que é pobrezinha, que mora, às vezes, até em favela, e que, na verdade, lá não existe muito lei. Na verdade, tem lá um dono que exige de cada barraco um valor X. E se a pessoa não paga, ele chega e manda avisar, olha, se não pagar amanhã, nós vamos jogar as tuas coisas na rua. Eu já vi isso de monte. Tem um cara que manda na favela, tem lugar que a polícia não chega e que, na verdade, o nosso povo, a grande maioria, mora nesses lugares. O que tem de fazer? Vamos imaginar, então. O pai de família, ele não está recebendo nada. Ele tem que estar confinado em casa. Às vezes tem um filho doente lá, já no hospital. O desespero é total. A empresa dele não está pagando. O que ele tem de fazer? Ele tem de procurar a polícia. Olha, excelência, eu estou aqui, seu delegado. Eu moro em tal lugar. O senhor é fulano de tal. Ele me cobra tanto por mês. E ele disse para mim que eu não tenho contrato e que se eu não pagar, ele vai me pôr na rua. O delegado vai abrir um boletim de ocorrência que vai virar inquérito. Com esse documento, você comparece imediatamente no fórum. O fórum vai disponibilizar para você um advogado do Estado, gratuitamente. Vai se entrar com uma ação, o juiz vai dar uma liminar, mantendo você dentro do imóvel e derrubando o aluguel dele de R$1.000 por mês, R$500 por mês, para 10% desse valor, 15% desse valor, ou até isentar naquele período. Com esse documento, o senhor vai exibir lá para o sujeito lá que disse que ele quer o seu imóvel e ele vai ser obrigado a parar de fazer esse tipo de agressão. Isso daí é crime, não pode acontecer isso daí. Então, eu não sei se vocês entenderam. Olha, se tem contrato de locação e se as partes têm condição de discussão, é justiça. Se outro sim, o senhorio é um sujeito que pega e põe as pessoas para fora, sem conversa, despeja, isso é crime de ir para a cadeia o sujeito. E você volta para o lugar que você está. Mas o legal é não deixar voltar. Aí você vai falar, mas eu tenho medo, porque ele pode me agredir. Gente, tem polícia para isso. Vocês têm que pensar que a gente está num momento muito difícil da vida da gente. A gente não pode trabalhar, não pode fazer nada, tem que ficar dentro de casa, segundo o governador nosso quer e exige, o nosso prefeito também. Vocês já viram por aí que tem polícia agredindo pessoas para voltar para casa, às vezes até prende e algema. E nesse parênteses eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, se vocês estão na rua e de repente aparece lá uma equipe de policiais que para mim não são policiais, são bandidos, a mandos de maus prefeitos, a bando de maus governadores, e que querem prender você, não adianta resistir. Sabe o que vai acontecer? Eles vão jogar spray de pimenta na sua cara, eles vão tentar enforcar você para você perder o ar e desmaiar, para poder conter você e algemar. O melhor que tem para fazer é já põe a mão nas costas, deixa algemar, leva lá para a delegacia, eles vão contar, olha, ele estava na rua, não podia estar na rua, não sei o quê. Aí você vai dizer o seguinte, olha, excelência, eu quero que você abra um procedimento criminal, eu fui agredido, é injusta a situação, eu estava na rua para ir comprar remédio para minha mulher, que está com câncer, uma hipótese, e é indiscutível que eu precisava, ia comprar pão para minhas crianças, e passei na rua, e esses elementos, 4, 5, vocês viram na TV ontem no Fantástico, me pegaram. E eu quero um processo crime contra eles. Então esses marginais, porque isso aí não é polícia, é bandido, eles vão ser, não só eles vão ser processados criminalmente, como eles vão ser processados também lá no quartel deles, lá inclusive, olha, a polícia da prefeitura, ela não é para prender ninguém, não, aquilo é só para garantir patrimônio, ela só pode prender em flagrante, ela não tem aquela autonomia que vocês viram na rua, não, que aqueles prefeitos acham que tem. Então, nessa circunstância, você vai processar ele sim. Aí, você vai no fórum,
pede para o promotor um advogado do Estado, e além de processar esses marginais, vocês vão processar a prefeitura, se eles forem policiais da prefeitura, o Estado, se for outro tipo de policial, e vão exigir o dano moral. Não é só o dano moral, não. É a vergonha, é a humilhação de ser preso injustamente, sem contar também que, se você teve lesões corporais, o tratamento, a medicação, tudo isso. Então, gente, é o seguinte, olha, existe uma imposição para que as pessoas sejam obrigadas a ficar em casa. Então, eu pergunto para você, se é obrigado, como é que se paga as contas? É evidente que tem que trabalhar, não tem? Como é que um sujeito pode exigir, um prefeito ou um governador, que você fique em casa sem dar condições para as pessoas? Agora vamos mais além. Vamos imaginar que na casa de vocês tem dois filhos queridos, lindinhos, e eles deviam estar na escola. E a escola é a escola do Estado. De repente, mandou as crianças ficar em casa e o prefeito da cidade não dá alimentação das crianças. Então, o que o prefeito quer? Além de não precisar dar aula, ele não vai precisar também dar de comer para as crianças, só que aquilo é uma obrigação. Então, o que um prefeito honesto devia fazer? Ou colocar à disposição dos pais a alimentação das crianças em determinado horário para retirar, ou ele pegar o carro, o ônibus que ele vai buscar as crianças e levar a comida em casa para as crianças. O que ele não pode é deixar as crianças passando fome. O que o pai tem de fazer? Tem na delegacia abrir um boletim de ocorrência que vai virar inquérito, dizendo que o sujeito lá, o prefeito, está impedindo as crianças de se alimentar e, ao mesmo tempo, entrar com uma ação cautelar. O juiz é de graça, é lá no fórum também, exigindo, e outra coisa importante, tem um fórum especial para esse tipo de coisa. Vocês não têm de se preocupar, mas tem um juiz especial para isso, exigindo a alimentação dos filhos, contando que eles dependem daquilo para sua sobrevivência e que o pai não está recebendo nada e que isso é obrigação do prefeito. Com base nisso, o prefeito vai ser obrigado a mandar a comida para vocês. Se vocês não fizerem isso e ficar em casa esperando a morte chegar, o perigo é tuas crianças morrer, é os idosos morrer também de fome, e isso não é normal. Outra situação que eu vejo também, estão dizendo que pessoas acima de 60 anos não podem circular na rua. Tem locais que impedem até que a pessoa entre na cidade, porque é idoso. Gente, isso daí está na contramão de qualquer lei do direito de ir e vir. Olha, a nossa Constituição Federal abole esse tipo de situação mesmo no momento pandêmico. O que tem de se fazer? Tem de buscar na justiça esse direito. A tristeza que dá de verdade é que a gente nota é que prefeitos e governadores, muitos deles semi-analfabetos, ou muitos deles com intenções de outras visões, eles pretendem agredir o povo e fazer com que eles fiquem com medo de uma situação pandêmica, exigindo que eles fiquem recolhidos sem reclamar. Isso não existe. Então é assim, inquilinos, acabou o problema. O que tem de se fazer? Tem uma solução. Olha, o senhor senhorio, olha, senhor locador, não tenho para pagar os aluguéis. Dá para deixar para pagar depois da pandemia? Posso pagar só 10%? Ele fala, não. Posso pagar 20%? Ele fala, não. Aí o senhor entra com a ação e ganha um liminar e automaticamente os problemas da gente acabaram, pelo menos por esses momentos. Quero mandar um abraço para todo mundo, contar que amanhã estarei aqui de volta para falar sobre condomínios, outra situação que está deixando todo mundo apavorado. Enquanto o prédio está parado, o síndico está exigindo valores astronômicos e são situações incompatíveis. Um abraço para todo mundo, até amanhã, se Deus quiser. E pergunta, Dr. Carbone, estarei sempre aqui com vocês. Fiquem com Deus.